1. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós cremos na vitória, na libertação. Pela fé, Jesus está aqui neste lugar, está trabalhando na sua vida. Em nome de Jesus. Diz assim, ó: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renomes da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas e ciprestes, nela farás comprimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer claramente que depois que o pecado assolou a face da terra, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a face da terra. Deus, ele decide dar cabo a toda a carne, porque a nossa carne, irmão, ela não tem proveito nenhum para Deus. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Os desejos da carne é vícios, o desejo da carne é prostituição, pornografia, lascívia, desejos que na verdade distancia o homem da imagem e da semelhança de Deus. Então quando Deus viu que toda a carne estava contaminada, ele decidiu acabar com toda a carne, aleluia, debaixo do céu. Mas a Bíblia diz que ele encontrou um homem justo chamado Noé. A Bíblia diz naquele tempo que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, mulheres bonitas, eles foram começar a tomar aquelas mulheres para si. E aí Deus não se agradou. Por quê? Porque os filhos de Deus são pessoas que devem viver para a glória de Deus. Os filhos de Deus são pessoas que devem viver para adorar a Deus, separados para adorar a Deus. Quem são os filhos de Deus? Algumas religiões acham que é os anjos que desceu do céu e coabitaram com aquelas mulheres, mas não são. A Bíblia diz que todo primogênito é considerado filho de Deus. A Bíblia diz que Deus quer para si todo aquele que abre a madre, o primeiro dos filhos de um casal. Deus quer que seja consagrado a ele, tanto dos animais como dos homens. Então o que acontece? Aqueles filhos de Deus, aleluia, começaram a se corromper, a atender o desejo da sua carne. E aqui para nós, o que Deus mais fica irado, não é quando alguém abre um prostíbulo ali na esquina, e nem quando alguém abre um boteco ali. O que Deus mais fica irado, pastor Tiago, é quando os filhos de Deus começam a avacalhar. É quando os homens que é para pregar a verdade começam a pregar mentira.
é quando os homens que começam, aleluia, a pegar a liderança da situação e começam a fazer tudo que desagrada a Deus. Isso sim deixa Deus irado lá em cima. Então foi por isso que Deus resolveu dar cabo, aleluia, de toda a carne na terra. Porque Deus fez Adão, homem perfeito, colocou ele no jardim do Éden. Adão estava sozinho, a Bíblia diz que achava-se uma parceira para o leão, uma parceira para o boi, uma parceira para a cabra, para todos os animais da terra, mas para o homem não se achava uma mulher idônea. Então Deus fez um sono recair sobre Adão e tirou uma das suas costelas direita, aleluia, do lado direito, colocou, e Deus daquela costela fez a mulher para Adão e falou para ele: ó, esse aqui é osso do teu osso, essa é tua companheira, beleza? Então aquela mulher, Eva, ela é uma pessoa que chegou para auxiliar Adão naquela obra. Mas Adão, em vez de dar ouvido para Deus, quando Deus falou: comerá livremente de toda árvore que está no meio do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Aí Eva foi lá, tentada pela serpente, tentada pela cobra, comeu o fruto e também deu para o seu marido. Naquele momento, o semblante do homem descaiu, a presença de Deus que havia em Adão saiu da vida dele. A Bíblia diz que Adão então foi expulso do jardim do Éden. Deus colocou um querubim na entrada do jardim. Deus colocou uma espada que volvia para lá e para cá na entrada do jardim. E Deus falou para ele: a partir de agora comerás do suor do teu rosto. Antigamente, quando ele estava na santidade, dentro do jardim, Deus falou: olha, eu te coloquei dentro desse jardim para tu cultivar e plantar. Trabalhar é também cultivar e plantar, mas porém não é um trabalho escravo. Mas quando o homem peca, ele vai comer do suor do seu rosto, simbolizando o trabalho escravo. E é por isso, aleluia, que Deus, ele tem trabalho escravo para pessoas que estão só pecando, só, aleluia, atrás de coisas indevidas. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa sai da morte para a vida. A partir daí Deus começa a dar um trabalho para ele que não é mais trabalho escravo. Aleluia. Adão saiu da vida e veio para a morte. Obrigado, pastor. Adão saiu da vida e veio para a morte. Então o que é que acontece? Para Adão que saiu da vida e veio para a morte, trabalho escravo, cargas pesadas. Mas para alguém que está saindo da morte e vai para a vida, é um trabalho que não é escravo. O Senhor não tem trabalho escravo para você, mas é necessário você hoje, aleluia, entregar e se render ao Senhor Jesus, aleluia, para ser liberto do vício, ser liberto da droga, ser liberto do alcoolismo, ser liberto da maconha, ser liberto do cigarro, aleluia. Porque até vícios que são lícitos para o homem na face da terra são ilícitos diante de Deus. Não é porque a sociedade aceita, aleluia, que a pessoa beba cachaça, significa que Deus está aceitando lá em cima que você beba cachaça. Não é porque a sociedade aceita que você fuma um cigarro, significa que Deus lá em cima está aceitando que você fume um cigarro. É por isso que a Bíblia diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem religioso, príncipe dos judeus, aleluia, mas ele só era nascido na religião. É necessário nascer da água, o batismo de João Batista, e nascer do Espírito é o batismo que só Jesus pode dar, é o batismo com o Espírito Santo. Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, lá naquela religião, você cumpre as leis de Moisés, você cumpre ali os mandamentos, aleluia, as leis mosaicas, mas não é aquelas leis que vai te salvar. A lei que vai te salvar é o batismo do nascer da água e do Espírito Santo. E ele, como um homem intérprete da lei, não conseguiu interpretar isso que Jesus estava lhe falando, e ele começou a dizer: como pode um homem já velho nascer de novo? Poderá eu tornar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus fala para ele: sendo tu príncipe, intérprete da lei, não sabe essas coisas? Aleluia. E se eu te contar as coisas do reino dos céus, aí é que você vai ficar confundido. Então, meus amados irmãos, essa carta
carne para nada presta. Então é preciso andar no Espírito. A Bíblia diz lá em Romanos que toda criatura está sujeito à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Por que nós estamos sujeitos à vaidade? A nossa carne é sujeito aos vícios, sujeito à pornografia, sujeito à prostituição, mas não é culpa de Deus. Quem sujeitou a nossa carne foi um homem chamado Adão. Quando pecou lá no Éden, eu nasci com a minha carne estragada e você também nasceu com a sua carne estragada. Mas a Bíblia diz que para entrar no reino do céu é necessário se esforçar. Eu, para não trair a minha esposa, eu preciso me esforçar. Eu, para não viver fumando droga, nem cigarro, nem crack, eu preciso me esforçar. É com esforço que a gente agrada a Deus. Eu, para não voltar para as drogas, vou precisar me esforçar. E não é fácil, irmão. Aleluia. Por quê? Porque são muitas tentações. É alguém que bate na porta dia e noite dizendo: vamos ali, vamos para uma festa, vamos para um lugar, vamos fazer isso, vamos ali debaixo daquele pé de manga fazer o que não deve. Aí Deus está dizendo: se esforça, se esforça. Medita na minha palavra dia e noite. A Bíblia não manda você ir para a igreja todo dia, mas a Bíblia manda você meditar na palavra de Deus dia e noite. É uma obrigação do homem. Este é o mandamento que está, aleluia, entrelaçado de Gênesis até Apocalipse. Medita neste livro de dia e de noite. Não te aparte da lei que está escrita neste livro. Antes guarda ela na tábua do teu coração, para que possa prosperar o teu caminho por onde quer que tu andar, onde quer que tu bote a planta do teu pé. Jesus, ele está atrás de pessoas aqui que estão, aleluia, dispostas, disponíveis, aleluia, a se render para ele, a se entregar para ele. Uma certa vez, Jesus expulsou um demônio que existia na vida de um homem gadareno. A Bíblia diz que aquele demônio, aleluia, era tão violento na vida dele, aquela potestade, que amarravam ele com cadeias, mas ele quebrava todas as cadeias. Ele não aceitava ficar preso com as cadeias de ninguém. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus passou lá, aleluia, e Jesus falou: sai dele agora. Aí o demônio falou: se nos expele, nos permite entrar na manada de porcos. Aleluia. Jesus falou: então entra. Eles entraram nos porcos. Por que eles quiseram entrar naqueles porcos? Eles falaram para Jesus: Jesus, o que tenho eu contigo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Aleluia. Quando eles entraram nos porcos, precipitou toda aquela manada de porcos por um despenhadeiro abaixo. Era aquilo que ele queria fazer na vida daquele jovem. Mas Jesus chegou antes. O diabo queria matar você atropelado, mas Jesus chegou antes. O diabo queria que você colocasse uma corda no teu pescoço e se suicidasse, mas Jesus chegou antes. O diabo queria, aleluia, que você desse um tiro na sua própria cabeça, mas Jesus chegou antes, aleluia. Então Jesus liberta aquele jovem. Os demônios entram nos porcos. Por que os demônios falam bem assim para Jesus? Jesus, nos permite entrar nos porcos, mas não nos permite voltar para o lugar de onde viemos, do inferno. O inferno é tão ruim, irmão, que nem os moradores de lá quer voltar para lá. Aleluia. Eu vejo crente aqui, pessoas às vezes na terra, vacilando, não preservando, aleluia, a sua salvação, não lutando pela manutenção da salvação, porque a salvação é gratuita, mas para manter ela temos que pagar um preço. Para manter ela temos que, aleluia, aleluia, precisamos nos esforçar, porque a Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quando aquele jovem foi expulso daqueles demônios, aquele jovem quis entrar no barco com Jesus e partir com Jesus, mas Jesus falou: não, entra na cidade. Entra na cidade e avisa para os teus familiares que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aleluia. Os moradores daquela cidade não aceitaram a presença de Jesus ali e falaram para Jesus: retira-te do nosso território, porque tem pessoas que vão ao encontro de Jesus, mas não é para mandar Jesus entrar na vida dela, é para dizer: Jesus, eu te odeio, você destruiu os meus porcos, você acabou com a nossa porcaria. Porque, irmão,
Porque judeu é proibido comer carne de porco, irmão. Só que a Itália, os romanos estavam imigrando em Israel. Eles disseram assim, nós não podemos comer, mas nós podemos vender para os italianos. Porque os italianos são campeões em consumo de carne suína. Lá em Israel não podia criar porco. Então eles fizeram Gadara, uma cidade criatória de porco. Mas você acha que em Jerusalém não tinha pessoas que quando queria desafiar a lei de Deus, não pegava o barco e atravessava, ia lá para o outro lado para comer uma carninha de porco, onde ninguém estava vendo? Aleluia! Tem gente que perto de onde mora não fuma, mas quando quer vai lá para Ceilândia. Tem gente que perto de onde mora não bebe, mas quando quer vai lá para o Recanto das Emas. Aleluia, tem gente que não dança forró, mas quando quer dançar vai para a Granja do Torto. Ei, a mulher não está vendo, o pai não está vendo, o irmão não está vendo, mas tem um Deus com olhar de chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Não adianta a gente querer ocultar dos olhos de Deus, porque Ele vê todas as coisas. E Ele já está aqui neste lugar contemplando o teu coração, contemplando o teu glória. Nesse momento que a pregação vai fluindo, vai dando glória a Jesus baixinho, vai dando glória ao ponto, aleluia, de dizer: Jesus, entra no meu coração, porque Ele sonda, Ele sabe quem que é Ele aqui nesta noite. Aquele jovem gadareno queria seguir com Jesus, mas Jesus falou: não, entra na cidade. Entra na cidade por quê? Porque Jesus mesmo não era bem-vindo naquela cidade. Mas talvez o morador daquela cidade poderia ter acesso àquela cidade, irmão. Aleluia. Às vezes, irmão, Jesus não é bem-vindo no meio da tua família, mas Jesus só quer entrar dentro do teu coração, porque através da tua vida Ele vai mudar a história da tua família, vai mudar a história do teu bairro, vai mudar a história da tua cidade. Uma certa vez, aleluia, um homem estava ali com o sonho de ver o seu filho nascer, e de repente quando o filho nasceu, ele olhou para o menino e falou: eis aqui uma criança que vai mudar o mundo, aleluia. Mas aquele menino foi crescendo, completou 12 anos, e ele viu que o mundo continuava de mal a pior, e ele olhou para o menino e falou: eis aqui um jovem adolescente que vai mudar o país. E aí aquele jovem foi crescendo, se tornando adolescente, aleluia. O país não mudou coisa nenhuma. Ele olhou para aquele menino e falou: eis aqui um rapaz que vai mudar o estado. Mas aí aquele rapaz foi virando adulto e o estado não mudou, o crime continuou, o pecado continuou. Ele olhou para aquele homem já, completando já os seus 40 anos. Ele falou: isso aqui, um homem, aleluia, da terceira idade, aleluia, que vai mudar o bairro, aleluia. E aquele homem foi ficando velho, aleluia, e ele continuou com a expectativa e dizendo: eis aqui um homem que vai mudar a família, aleluia. E aquele homem morreu e não viu seu filho mudar o mundo, não viu seu filho mudar o país, não viu seu filho mudar o continente, não viu seu filho mudar a família, não viu seu filho mudar o estado. Só que um dia aquele filho dele teve um encontro com Jesus. E Jesus falou: não, você quer mudar todo mundo? Não, você tem que mudar você mesmo. Glória a Deus, ele começou aleluia. a mudar a si mesmo, a família dele também começou a mudar. Quando a família dele começou a mudar, todo o bairro também começou a mudar. E quando o bairro começou a mudar, toda a cidade começou a mudar. E quando a cidade começou a mudar, o estado começou a mudar. E quando o estado começou a mudar, o país começou a mudar. E quando o país começou a mudar, o continente começou a mudar. E quando o continente mudou, virou referência para todo o planeta. Aleluia. Não tente mudar as pessoas, tente mudar a você mesmo. Aleluia. Você não tem como evitar que este irmão venha cair na transgressão, mas você pode clamar o sangue de Jesus para que você mesmo não caia, aleluia, na transgressão. Aleluia. Às vezes o louvor que eu louvo não dá para libertar pessoas, mas se libertar pelo menos a mim, eu já estarei satisfeito. Às vezes a palavra que eu prego não dá para libertar pessoas, mas se eu conseguir libertar ao menos a mim, eu já estarei satisfeito. Aleluia, aleluia. Você tem fé em Deus? Se Deus falar contigo, você ouve a voz dele, você obedece a voz de Deus. Um certo homem era um escalador de montanhas e ele estava ali numa névoa, aleluia, numa montanha cheia de gelo, e ele colocou as cordas para descer naquela montanha, mas de noite, na madrugada, no escuro, aquela corda começou a ceder, e ele despencou montanha abaixo, aleluia, e ele clamou a Deus, falou: meu Deus, me ajuda. E quando de repente aquela corda deu um baque, pá, e ele ficou preso às cordas naquela montanha, e ele clamando: Deus, o que é que eu faço? Aí a voz de Deus falou bem assim para ele: corta a corda. Corta a corda. E falou para ele: corta a corda. No outro dia a equipe de resgate veio buscar um homem que estava empedrado, pendurado numa corda a meio metro do chão.
Ele não ouviu a voz de Deus e estava a meio metro do chão. E morreu congelado com a noite. Aleluia. Então quando Deus disser alguma coisa, faça. Não duvide, porque o milagre está para acontecer na sua vida. Se Deus falou, ei, para de fumar, pare de fumar. Não é porque João fuma que você deve fumar também. Não é porque o Marcos está tragando que você deve tragar também. Aleluia. Jesus, ele quer um coração puro, quebrantado. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui, para alguém se posicionar neste lugar. Porque Deus só precisa de uma pessoa, aleluia, que se posicione para incentivar as outras pessoas. Aleluia, porque o diabo é o contrário, pastor. O diabo é assim. Ele pega uma pessoa torta e começa a contaminar as outras. Ele pega uma pessoa que fala palavrão, aí daqui a pouco todo mundo está xingando palavrão também. Ele pega uma pessoa que fuma, aí daqui a pouco está a casa toda fumando também. Aleluia, mas com Jesus é diferente. Jesus liberta aquele do palavrão, liberta aquele do cigarro e ele começa, aleluia, a atingir os outros. Aí o outro fala, eu também vou largar. Fulano, eu me admiro quando eu vi você fumando. Você fumava um cigarro atrás do outro. Agora eu estou vendo que você está um homem liberto pelo poder do sangue de Jesus. E eu vou tomar isso como exemplo para a minha vida. E você precisa começar a contagiar. Quem acredita nessa palavra, glorifica Ele aqui nesta noite. Glória a Deus! Jesus Aleluia! aqui nesta noite, porque o poder do Espírito Santo já está tocando na sua vida nesta hora. A Bíblia diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente tu é livre. Tem coisa, irmão, que Jesus não liberta. Aleluia, se Jesus me libertar, eu ficarei livre da droga. Se Jesus me libertar, ficarei livre do cigarro. Mas tem coisa que Ele não liberta. Para quê? Para concluir outro texto que tem na Bíblia que diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem coisa que Ele não liberta. Para quê? Para nós ter a oportunidade de provar que o nosso amor por Jesus é maior do que o desejo de fumar, é maior do que o desejo de mentir, é maior do que o desejo de trair. Ei, quem ama Jesus aqui acima de todas as coisas aí, levanta a mão e dá glória. Então, glória a Deus, aleluia, Senhor. Você vai ter que provar isso. E é no dia a dia, no embate, quando vem o desejo da carne. Aleluia. Muitos de vocês aqui precisam mais nem tomar remédio. Sabe, está tomando de teimoso. Uns precisam sim, porque são agressivos. Aleluia, são indomáveis. Mas outros estão tomando, aleluia. E Deus está dizendo, se não parar eu vou matar. Se não parar, eu vou acabar com a vida dele, porque eu tenho uma obra na vida dele. E ele tem endurecido o coração e tem dado lugar ao vício. Sabe, eu já vi pessoas remediadas de Oldol. Eu sei como é que estar numa clínica e a pessoa chega lá parecendo um monstro boy. Aleluia. Sabe? E querendo voar no pescoço do monitor e do obreiro. Aleluia. Doidão de remédio. Isso é vida, irmão. Fala a verdade, isso é vida. Não, aleluia. Não. Jesus quer trabalhar. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer entrar com providência no teu coração. Mas você precisa botar para quebrar. Você precisa, aleluia, aleluia. Por quê? Porque o pastor Tiago, ele precisa de auxiliares firmes do lado dele. Pessoas que sejam cheias de Deus, para instruí-lo também, porque nós sozinhos, nós não conseguimos. Sabe, irmão, para poder melhorar o ambiente, para poder melhorar a conduta, o caráter, a forma de lidar, abrir uma triagem, é ampliar o ambiente para poder colocar os da triagem e aqueles que já estão libertos de todo vício. Aleluia! E esses que estão libertos, chega lá a fazer culto e vê os que já estão preparados para poder voltar para o convívio dos outros até o final do tratamento. E eu profetizo na tua vida que Deus vai entrar com providência te libertando. Amém, glória a Deus. Maligno. Aleluia, disso que destrói a sua vida. Aleluia, a Bíblia diz: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Aleluia, a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Por que que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ei, meu irmão, o Espírito Santo está conosco desde o começo, irmão. A Bíblia diz que quando Deus libertou o povo das garras de Faraó, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: Moisés, avisa o povo que o meu anjo irá diante de vós e vos levará ao lugar que vos tenho preparado.
olha, vigia, tome cuidado e não peque diante desse anjo, porque ele não perdoará a sua transgressão. Esse anjo lá é um anjo escrito com A maiúsculo. Quem é ele que não perdoa a transgressão? É o Espírito Santo. Ele está conosco desde o começo, está no meio, e quando é no final, Jesus importa que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros, e ele estará convosco até a consumação do século. Então o Espírito Santo, irmão, é o único que está conosco desde o começo, e ele ficou no meio e vai conosco até o fim. É por isso que o Espírito Santo é a nossa última oportunidade. A gente tem que abraçar, aleluia, a voz do Espírito Santo, porque a voz dele já está ecoando aqui. Você acha que é o Cícero que está pregando, mas não é. É o Espírito Santo que está usando Cícero aqui nesta noite. Usou o Tiago para convidar o Cícero. Usou-me, a minha vida aqui, para poder abrir a boca e falar para vocês as palavras de Jesus. Não jogue fora as palavras que o Espírito Santo, com tanto cuidado, está colocando no vosso coração. Aleluia. Ei, você que tem uma Bíblia, medita nela. Você que não tem, ore para que Deus te dê uma Bíblia. Não te aparte deste livro. Este livro, irmão, é o manual da vida. Ele ensina, aleluia, como viver numa terra contaminada, cheia de demônio. A Bíblia diz que o diabo, ele é tão ruim, ele é tão mau, que no céu de glória daquele, impossível de alguém pecar lá, ele conseguiu pecar naquele lugar de glória e de santidade. E Jesus, ele é tão Deus, tão bom, tão eterno, tão fiel, tão santo, que ele veio numa terra dessa, impossível de alguém viver sem pecar, e ele viveu aqui e não pecou. Ele foi gerado santo, ele nasceu santo, ele cresceu santo, ele viveu santo, ele morreu santo, ressuscitou santo, subiu santo e vai descer santo outra vez para buscar aqueles que aguardam no seu nome. Então vai clamando, Jesus vai te libertar de todo o mal. Só quem crê na vitória e na libertação, levanta a mão e dá glória. Glória a Deus, aleluia. Jesus já está te dando vitória. Jesus está pisando na cabeça da serpente que vinha para tentar te matar, que vinha para tentar te destruir. Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Você precisa clamar. Quando você clama, o Espírito Santo começa a te envolver, começa a se manifestar na tua vida. Você precisa abrir a boca e clamar. A tua boca, aleluia, precisa ser instrumento de Deus na terra. Ei, fecha a tua boca para alimentar o diabo, não alimente Satanás. Quando você xinga um palavrão, quando você mente, você está alimentando o diabo. Uma vez o Espírito de Deus falou para mim: Cícero, Cícero, amarra as mãos de Satanás, Cícero. Cega o diabo, Cícero. Amarra os pés de Satanás, Cícero. Emudece Satanás, amordaça Satanás, ensurdece Satanás. Eu falei: mas Deus, eu não consigo ver o diabo. Como é que eu vou ensurdecer o diabo? Como é que eu vou cegar o diabo? Como é que eu vou amarrar a mão dele e o pé? Como é que eu vou, aleluia, cegar ele? Deus falou: é simples, Cícero. Quando você para de olhar para a pornografia, para as coxas da mulher, você está cegando o diabo, aleluia. Cícero, quando você para de dar um trago no cigarro, quando você amarra, aí você está amarrando as mãos do diabo. Quando você para de se masturbar, quando você se esforça para não viver uma vida de condenação, você estará amarrando as mãos do diabo. E como é que eu amarro os pés do diabo? Quando você para de andar na companhia de pessoas, aleluia, que é vazia de Deus, que não tem nada da presença de Deus, você estará amarrando os pés do diabo. E Deus falou para mim: Cícero, ensurdece o diabo. Eu falei: como é que eu ensurdecerei o diabo? Deus falou: quando você parar de ouvir sobre a vida dos outros, sobre fofoca, aleluia, você estará ensurdecendo o diabo. Se isso emudece o diabo, e como é que você vai emudecer o diabo? Quando você parar de falar o que não presta, quando você parar de falar palavrão, quando você parar de falar sobre a vida alheia, você estará emudecendo o diabo. Então não alimente Satanás. A Bíblia diz que Davi, quando chegou na beira do ribeiro, ele pegou 5 pedras. Quantas pedras? 5 pedras lisas do ribeiro, pedras trabalhadas, lisa. É que quando vem a corrente, a pedra rola de um lado para o outro, e ela vai sendo trabalhada, ela vai alisando dentro das águas. Então eram pedras trabalhadas. A Bíblia diz que ele guardou
aquelas pedras no seu alforje de caçador. Aleluia! E com a primeira pedra que ele pegou aqui, ele derrubou o gigante Golias. Aleluia! Essas 5 pedras, eu comparo ela com os 5 sentidos da vida humana. Primeiro sentido, visão. Segundo sentido, audição. Terceiro sentido, olfato. Quarto sentido, paladar. Quinto sentido, tato. Visão. Quando você guarda a visão, aleluia, aleluia, você está guardando uma pedra preciosa. Quando você abre o olho, você derruba demônio até com o seu olhar. Se você vigiar para onde você olha, ao que você está olhando, você vai derrubar demônio até quando você abrir o olho. Aleluia. E o segundo sentido, audição. Quando você guarda a sua audição, que para de dar ouvido para coisas negativas, para fofoca. Quem tentar fofocar no teu ouvido acaba, aleluia, ficando mudo ou tendo problema de garganta, aleluia, porque o seu ouvido está guardado em Deus, aleluia. E o fato, quando para de cheirar droga, quando para de cheirar os perfumes do diabo, da sedução, naquele momento você está guardando o seu nariz, até com aspiração, aleluia, você derrota demônio, aleluia. E o paladar é relativo à língua. Quando você guarda a sua língua, cada palavra que sair da tua boca será para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o tato é o toque, tem que saber onde toca, tem que saber o que toca, tem que saber no que pega, aleluia. Por quê? Porque você precisa guardar suas mãos, aleluia, para que Deus olhe em você e diga: ele é meu servo. Eu vou entrar com providência nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus, aleluia. Eu quero aqui na frente aqui pessoas que querem aceitar Jesus aqui como Senhor e Salvador. Se puder, consegue se ajoelhar. Os que conseguirem se ajoelhar, ajoelha. Aguenta um pouquinho aí de joelho, tá, irmão? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Tem mais alguém? Vem aqui para frente. Pode afastar a mesa para frente aqui, ó. Pode sentar aí, ó. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que todo joelho se dobrará. Pode ajoelhar aqui, ó, quem quiser, ó. Pode se ajoelhar aqui na frente aqui, ó, quem quiser, ó. Todo joelho se dobrará perante o Senhor. Aleluia, e toda língua confessará. Quando Jesus despontar nas nuvens, aleluia, eu acredito que naquele momento toda pessoa vai cair de joelho, irmão. E nós vamos precisar, aleluia, pode vir, tem vaga aqui, ó. E nós vamos precisar, aleluia, aleluia, vamos precisar, pode se ajoelhar. Aleluia, você está confessando a Cristo como Senhor e Salvador. A pessoa, quando comete um crime, ela vai presa, ela constitui um advogado. O advogado vai na porta do presídio e ela assina a procuração. Às vezes ela vai continuar presa, mas ela vai ter um advogado trabalhando na causa dela na rua. Assim é um ladrão, um bandido. Quando aceita Jesus, está assinando a procuração com o maior dos advogados. Às vezes vai continuar preso em alguma coisa, mas já vai ter o advogado dos advogados. Amém? Tem mais alguém para Jesus aí, irmão? Amém? Amém. Firma teu compromisso com Jesus. Fala assim, vocês que se ajoelharam aqui, ó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te recebo. Eu te recebo. Na minha vida. Na minha vida. Como Senhor e Salvador. Como Senhor. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da E vida. que ele nunca mais seja apagado. Que ele nunca mais seja apagado. Eu creio, Senhor. Eu creio. Na minha vitória. Na minha Na minha vitória. libertação. Na minha libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Missionário Kleber, paz e graça. Tá aqui a casa de tribo de Judá, viu? Vem aqui qualquer dia. Falou, meu filho? Vou te passar o contato do pastor Tiago depois, vocês combinarem pra você vir aqui pregar. Dar um testemunho aqui, viu? Que o negócio é forte. Aqui os varão ainda tá, ó, na chupeta do diabo. Mas só que Jesus vai te usar para libertar em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, toma aqui teu filho, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Entra com providência, Pai. Quebra os laços de morte, Deus, em nome de Jesus na vida dele. Aleluia, Senhor Deus. Eu profetizo um milagre, profetizo a vida eterna na vida deles aqui, Pai. São pessoas que estão aqui, Papai querido, aleluia, se refugiando da morte, Pai querido, porque a morte já ia tragar. Mas o Senhor, Papai querido, com o teu sangue, Papai querido, vai, Papai, que derramando sobre a cabeça deles agora. Entra com providência, manifesta a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Vai curando os enfermos nesse lugar. Vai curando, Papai, aquele que está com paralisia facial, aquele que está com AVC. Os irmãos podem levantar aí, pode levantar. Em nome de Jesus, Deus cura teu filho, abençoa a vida dele, Pai, entra com providência, manifesta a tua glória, Pai, quebra o laço, toma teu filho, Pai, livra da morte, livra da enfermidade, em nome de Jesus, livra de todo mal nesta hora, em nome de Jesus, corta todo laço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, manifesta a tua glória, em nome de Jesus, Pai, quebra o laço de morte na vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, despedaça todo o jugo do inferno, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, Deus de poder e de glória, entra com providência, queima, Pai, todo mal,
olha aí na tua cabeça, né? Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, aleluia, Deus de poder e de glória, toma a vida do teu filho. Em nome de Jesus, toma a vida do teu filho. Ei, Thiago. Aleluia. Eu tenho que ir pro céu. Senhor, toma teu filho, abençoe ele, livre ele de todo mal, papai, neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pastor Tiago, levanta a tua mão direita. Deus está vendo a tua luta, varão. Deus está vendo as tuas dificuldades. Mas o Senhor, Ele vai abrir uma porta. Ele vai entrar com providência. Aí o Senhor fala bem, Senhor, continua me buscando. Porque sou eu, Deus, que peguei na tua mão naquele dia. E te dei condições de abrir aqui. Estou te dando uma ferramenta para tu cortar o mal pela raiz. Eu vejo Deus colocando um machado na tua mão aí, ó. Aleluia, toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. O Senhor está dizendo, eu te dei essa ferramenta. Corte o mal pela raiz. Remanto raga sobe naragaçai. Aleluia, Deus vai te dar um espaço para tu fazer a separação dos que já estão tratados e dos que não estão ainda tratados. Em nome de Jesus. Lepatomacatarabacai, não temas. Deus está confeccionando, aleluia, um tecido novo, uma veste nova, um uniforme novo para este lugar, para este local. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, decreta a vitória. Em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus. Vai poder cantar, pastor?